Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Diletos irmãos e irmãs, celebramos o batismo do Senhor, uma belíssima festa litúrgica que está profundamente conectada com o Natal do Senhor, com este tempo de Natal que estamos celebrando e que, com a festa de hoje, finda, não é? Termina o tempo de Natal exatamente com a festa do batismo do Senhor Jesus. Pois bem, no Evangelho de hoje, o povo estava na expectativa e todos se perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias. Pois bem, João era um homem cheio do Espírito Santo. João foi santificado para ser o precursor do Senhor desde o ventre materno de sua mãe, Santa Isabel. No entanto, João disse ao povo: eu não sou o Messias. O Messias é outro, aquele do qual eu não sou digno nem de desamarrar a correia de suas sandálias. Veja a humildade de João Batista, que não quis tomar o lugar do Senhor, pelo contrário, quis preparar as almas para acolher o Senhor como Messias e Salvador. É dele também a seguinte expressão: convém que ele cresça e eu diminua. Uma grande lição de humildade deste homem chamado João Batista. Podemos compreender todo o Evangelho de hoje e a festa de hoje sob esta chave de interpretação, a chave da humildade. Primeiramente, a humildade de João Batista, que é manifestada e expressada. Depois, a humildade do próprio Jesus, que vê João pregando a palavra, que vê João conduzindo as pessoas convertidas ao Rio Jordão para ser batizadas, entra na fila dos pecadores. Olha a humildade do Filho de Deus, ele não tendo pecado nenhum, ele sendo igual a nós em tudo, menos no pecado, entra na fila dos pecadores. Veja também a humildade de nosso Senhor Jesus Cristo. E pede a João: João, eu quero ser batizado também. E João se volta para o Senhor e diz: mas sou eu que preciso ser batizado por vós, Senhor Jesus. Diz a vós a palavra, o precursor ao Messias, a lâmpada à luz, o homem mais importante que nasceu das mulheres ao primogênito de toda a criatura. No entanto, nosso Senhor respondeu a João: João, é necessário cumprir toda a justiça. Então, João aceitou batizar o Senhor Jesus. Quando o Senhor recebeu o batismo, ele se pôs em oração. Rezava. E o céu se abriu. O Espírito Santo desceu em forma corpórea de pomba. E do céu, já aberto, veio a voz:
Tu és o meu filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Outra grande lição de humildade do Senhor, Ele está orando, rezando, para que o céu se abra, e o céu se abriu. O céu estava fechado, desde o dia que Adão e Eva pecaram e foram expulsos do paraíso, o céu se fechou. O homem não tinha mais salvação, o homem não tinha o perdão de seus pecados, o homem estava à mercê de seus pecados, jogado à sua própria sorte. No entanto, quando o Senhor foi batizado, rezou, pediu ao Pai, o céu se abriu. Começa então o tempo da graça, o tempo da misericórdia, o tempo do perdão. Começa a época da salvação. O nome disto é Kairos, o tempo novo da graça de Deus, inaugurado, trazido pelo Cristo a este mundo. E nos ensina São Paulo: vós estáis sob a graça de Deus, não estáis mais sob o pecado, que o pecado não reine mais sobre vós, porque estáis agora sob a graça de Deus. Começou o tempo da graça. E o cristão, por meio do seu batismo, começa a ser então filho da graça. É por meio do batismo, operado pelo Cristo, que nós somos inundados pela graça de Deus. É por meio do batismo que nós somos curados de nossos pecados, de nossos males. Um dia fomos batizados pela graça de Deus. Aqueles que nasceram, graças a Deus, de uma família católica, tiveram um pai católico, uma mãe católica. Assim que você nasceu, eles levaram você à igreja para que o padre te batizasse. E assim se fez. Neste dia, você nasceu de novo. Neste dia, você se tornou filho de Deus. Neste dia, você foi salvo pelo Cristo. A mancha do pecado original foi apagada. Você se tornou herdeiro do céu. E este céu aberto se tornou aberto para você, especialmente, individualmente. O teu lugar agora é no céu. Porém, crescemos no lar católico, fazemos a primeira comunhão, e esquecemos todas as coisas, esquecemos de tudo isso e vamos para o pecado, vamos para o mundo. Somos enganados pelo diabo, pelo demônio. Como diz a segunda leitura, não essa que foi lida aqui, mas a segunda leitura, que é uma proposta que pode ser lida hoje também, poderia ser escolhido essa segunda leitura, não é? Que é da Epístola de São Paulo a Tito, quando São Paulo diz assim para nós: caríssimos, a graça de Deus se manifestou, trazendo a salvação para todos os homens. E foi no batismo que a graça de Deus se manifestou para você. No batismo você foi inundado pela graça de Deus. Só que muitas vezes buscamos na vida adulta o pecado, o erro, o mal. Então diz São Paulo: a graça de Deus nos ensina a abandonar a impiedade. O que é a impiedade? A impiedade é o homem que não reza, é a mulher que não reza. O ímpio não ora, a ímpia não ora, o coração é duro. Nosso Senhor deu o exemplo, Ele foi batizado e orou, e rezou, e passou toda a sua vida orando, rezando ao Pai, nos dando o exemplo que o cristão precisa rezar. Com o batismo vem a graça de Deus, mas é por meio da oração que nós nos abrimos a essa graça.
Se o cristão não reza, ele se perde. A água do batismo que ele recebeu um dia, a graça do batismo que ele recebeu um dia, não vai ter efeito em sua vida, porque ele faz más escolhas. Ele escolhe o pecado, escolhe o vício, escolhe o erro. Mesmo que no ato do batismo, os que foram batizados quando crianças, os seus pais e padrinhos fizeram as promessas do batismo por você. Lá eles renunciaram ao demônio, renunciaram ao pecado, renunciaram ao vício, renunciaram ao mundo por você, em teu lugar, e professaram a fé em Cristo. No entanto, infelizmente, porque não sabemos dessas coisas, porque não temos a devida catequese, porque não conhecemos a doutrina, não fomos ensinados sobre isto, vamos para o mundo, para o pecado, vamos viver a impiedade, nos afastamos da igreja, que é o nosso verdadeiro lar, nos deixamos levar pelas paixões mundanas. Isso que diz para nós, segundo a leitura de São Paulo a Tito, em sua epístola, paixões mundanas. Somos carregados para as coisas vis, vergonhosas deste mundo. Somos levados pela nossa curiosidade a praticar todo tipo de abominação, de prazer ilícito, de pecados mundanos. Então é preciso, agora que temos o conhecimento dessas coisas, voltar à graça do batismo. E você pode perguntar, Padre, como é que eu vou voltar a viver como filho de Deus neste mundo, a aproveitar a graça que eu recebi no meu batismo? Eu te respondo, no sacramento da penitência, na confissão dos seus pecados, porque há perdão para o pecador arrependido, há perdão para o pecador que se arrepende de suas faltas, e quando ele volta contrito, humilhado, diante de Deus, e faz a sua confissão ao sacerdote que é o seu ministro, ele recebe ao final o perdão e a absolvição de seus pecados. Seus pecados são perdoados. Ele é liberto das escravidões e se torna, mais uma vez, herdeiro dos céus, porque mais uma vez ele rejeita o pecado e ele professa a fé na salvação no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso é preciso viver neste mundo, buscando sempre a confissão dos pecados. É preciso viver neste mundo, buscando sempre a graça de Deus e permanecer na graça de Deus. Se cometeu o pecado, se errou, você perdeu a graça de Deus, então é preciso retornar. E como é que você retorna? No confessionário. Confessando os seus pecados, você retorna para Deus. É o filho pródigo que voltou após experimentar as imundícies do mundo e sujo pelo pecado, mas arrependido, ele volta para os braços do Pai. Nosso Senhor, então, nos acolhe novamente. Somos perdoados e voltamos ao estado da graça batismal. A graça batismal que é a graça da santificação, que é a graça da santidade de vida. O estado típico do cristão é um estado de santidade de vida. O cristão, ele deve ser santo, ele deve buscar uma santidade de vida todos os dias.
Pelo batismo ele foi santificado, foi para o mundo, mas ele volta pela penitência, pelo arrependimento. E em cada Santa Missa que ele participa, ele recebe o corpo, sangue, alma e divindade de Cristo, outro sacramento de santificação. Então a graça batismal é aumentada, é aperfeiçoada. O cristão cresce na graça de Deus. Na confissão, a graça de Deus é restaurada nele. Na comunhão, a graça de Deus cresce nele. Cada vez mais que ele comunga com zelo, com piedade, com amor, com contrição, com gratidão a Deus, preparado para a comunhão, ele recebe Jesus e recebe a graça do sacramento que Jesus opera. Então, ele é, mais uma vez, transformado pela graça de Deus. Ele é fortalecido pela graça de Deus. Ele pode dizer não, mais uma vez, ao pecado. Ele pode dizer não, mais uma vez, ao vício. Ele pode dizer não, mais uma vez, ao adultério, à pornografia, à idolatria, à cobiça desmedida pelo dinheiro, à maldade, à libertinagem, à ira, à cólera, à gula, à embriaguez, às festanças deste mundo, que são lugares de pecado. Mesmo que você não cometa, mas você está num lugar de pecado, e o cristão não pode pôr o pé num lugar desses, porque ele nasceu para Deus, ele é uma nova criatura, ele vive buscando a santidade, e a sua vida é um testemunho vivo de que no mundo de hoje se pode ser santo, que no mundo de hoje se pode viver para Deus, praticando os seus mandamentos e amando o próximo. Continua ainda São Paulo para nós, a Tito: manifestou-se para nós a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor pelos homens. Ele salvou-nos, não por causa dos atos de justiça que tivéssemos praticado, mas por sua misericórdia, quando renascemos e fomos renovados no batismo pelo Espírito Santo. Pois bem, somos então justificados pela graça de Deus, nos tornamos na esperança herdeiros da vida eterna. Meus irmãos, é preciso louvar a Deus pelo dom do nosso batismo. É preciso agradecer a Deus pelo nosso batismo. Muitos vivem tristes, angustiados, porque têm dificuldades na vida, passam dificuldades financeiras, é porque não tem dinheiro, porque não tem aquele carro que queria ter, porque não tem aquela casa que queria ter, porque não tem aquele emprego, aquele salário que queria ter. Muitos vão encontrando motivos de tristezas só nas coisas do mundo, nos prazeres deste mundo que não tem, nas coisas deste mundo que não tem, na falta das pessoas. Mas o cristão tem motivo de sobra para ser feliz, para ser alegre, para ser realizado, porque ele é batizado, ele é filho de Deus, ele tem a graça de Deus em sua vida, ele é herdeiro dos céus, e embora a sua vida aqui na terra seja um vale de lágrimas, ele foi comprado por Cristo, com o sangue de Cristo derramado na cruz, e pelo batismo ele nasceu para uma vida nova, e agora ele vive essa vida nova, frequentando os sacramentos da penitência e da comunhão. A alegria do cristão é viver na graça, é viver na vida da graça, isento do pecado, sem a mancha do pecado, sem a prática das más obras. A alegria e a glória do cristão nessa vida é amar a Deus de todo o seu coração, é crescer em virtude a cada dia mais, é viver a esperança, a fé e a caridade em máximo grau, é praticar o amor a Deus por meio de uma oração fervorosa, como a de Cristo no dia de hoje, que abriu o céu para nós.
A tua verdadeira pátria é o céu. A tua verdadeira casa é o céu. Lá nosso Senhor preparou para você um lugar maravilhoso. Aqui sofremos neste vale de lágrimas, mas somos consolados pela esperança que não nos decepciona. Nossa esperança é a salvação eterna, a coroa de glória que vamos receber no céu por uma vida aqui na terra dedicada a Cristo, ao cumprimento de seus mandamentos e à prática da caridade ao próximo. Que Deus renove em nós a fé, a esperança e a caridade para que possamos viver a graça do batismo todos os dias da nossa vida. Assim seja. Amém.